Flamengo e Fluminense só pensam no clássico e aguardam o retorno dos atletas convocados para finalizar a preparação. Graças à pausa no calendário dos campeonatos nacionais por causa da data FIFA, Felipe Luiz teve finalmente um tempo maior para treinar o time do Flamengo. Desde que ele assumiu a equipe há 2 semanas, isso não tinha acontecido. As vitórias sobre Corinthians pela Copa do Brasil e Bahia pelo Brasileirão deram um certo fôlego ao elenco. Quem vem se mostrando mais animado desde a chegada do novo treinador é o Gabigol. O atacante voltou a ganhar chances no time titular. Parece até mais leve quando fala das amizades feitas no Flamengo. Graças a Deus eu fiz vários amigos, né? Tô aqui já há 6 anos. Os meus melhores amigos aposentaram. E agora um deles é meu treinador. E isso tem mudado bastante. Contra o Fluminense, Gabigol deve ser titular pela 3ª vez seguida. Ele não faz gol desde a vitória sobre o Criciúma, em julho. O Fla-Flu do segundo turno do Brasileirão vai ser o primeiro clássico do Felipe Luiz como técnico do Flamengo. Quinta-feira à noite, aqui no Maracanã, ele vai ter à disposição o lateral esquerdo, o Alexandro, que se recuperou de dores musculares na coxa direita e voltou a treinar com todo o grupo essa semana. O Flamengo também aguarda a volta dos jogadores convocados para essa data FIFA. Gerson e Fabrício Bruno estão com a seleção brasileira, Arrascaeta, De La Cruz e Varela com a seleção uruguaia, Plata com o Equador e Pulgar com o Chile. O Flamengo está pensando na Copa do Brasil? Óbvio que está, assim como o Vasco, mas o Flamengo também tem elenco, possibilidade e poderio ofensivo para pensar em 2 competições, como estava pensando até um mês atrás, em 3 competições antes de ser eliminado na Libertadores. Falando do lado do Flamengo, a gente viu que a lista dos convocados ela é muito grande. São 7 nomes e se a gente parar para olhar a tabela das eliminatórias sul-americanas, o intervalo entre esses jogos, né? O Uruguai enfrenta o Equador hoje às 8h30. O Brasil entra em campo contra o Peru às 9h45. A gente tem, nesses 2 jogos, 3 nomes muito importantes para o Flamengo. De La Cruz e Arrascaeta na seleção uruguaia e o Gerson, que provavelmente vai ser titular da seleção brasileira. Na teoria, nesse intervalo de jogos, o jogador não pode atuar, não deveria atuar novamente. E o Flamengo vai dosar isso também, porque está de olho na Copa do Brasil, né, Rafa? Em algum momento, ainda com o Tite, de certa forma, deixou muito claro que a prioridade não era o brasileiro. A gente vai lembrar daquele jogo contra o Grêmio que 12 jogadores sequer viajam, né? Isso sem contar os que já são desfalques até o fim da temporada. Isso muda um pouco em relação ao Felipe Luiz, é uma nova mentalidade, enfim, novo planejamento, um outro trabalho, mas o Flamengo segue numa distância considerável em relação ao Botafogo ainda, pensando, claro, na liderança do brasileiro. E aí, nesse momento, o que é melhor? Guardar a Arrascaeta, por exemplo, De La Cruz, que são jogadores também que o Flamengo dosa bastante, o próprio Gerson, pensando nesse jogo de domingo contra o Corinthians, que é um jogo fora de casa e difícil na Neoquímica Arena? Olha, eu acho que nessa nova mentalidade do Felipe Luiz, pela escolinha dele, Jorge Jesus, né, que ele sempre faz questão de falar, se esses jogadores estiverem à disposição, acho que esse retorno deles amanhã vai dizer muito sobre como eles estão fisicamente, se eles podem estar com o grupo. Eu acho que para o Felipe Luiz é importante que esses jogadores estejam com o grupo e que esses jogadores tenham alguma minutagem para conseguir já entrar nesse ritmo, entrar nessa ofensividade, nessa intensidade que o Felipe Luiz está impondo para esse Flamengo novo, né? Para esse novo Flamengo de 2019. Brincadeiras à parte, eu acho que é nesse sentido. Eu acho que se ele tiver com esses jogadores sem estarem muito desgastados, principalmente os titulares, né? O De La Cruz, o Gerson, o Arrascaeta, ele vai entrar com esses jogadores. Mas não para desgastar, mas já para dar minutagem, para já colocando esses jogadores de novo ali no elenco, de novo no grupo, para esse jogo, e visando mesmo esse jogo mais importante da semana, que é o jogo de domingo contra o Corinthians. Né? Esse jogo do final de semana é o jogo do ano para o Flamengo. Avançar para a final da Copa do Brasil, eu acho que é a coisa mais importante do ano do Flamengo. É o Felipe Luiz conseguir essa retomada, conseguir dar uma cara de novo para o Flamengo e esse Flamengo conseguir chegar mais uma vez numa final de alguma competição nacional, porque o brasileiro está bem distante.
E o Botafogo não dá mostras de que vai derrapar Não. essa quantidade de pontos, né, que tem de vantagem. E não só o Flamengo. Botafogo, né? O Fortaleza também vindo. Palmeiras também, o Palmeiras numa regularidade. E o Fortaleza o Palmeiras oscilando um pouco, mas o Fortaleza numa regularidade muito boa. Aí veio o Internacional numa sequência. Então, tem vários times agora que já estão olhando e já estão focados no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo tá com foco total agora, acho que na Copa do Brasil mesmo. Luiz, e enquanto a gente via a nossa reportagem, a Rafa até falou aqui, né? O Felipe Luiz tem um tempo que ele não tinha, né, não tinha acontecido ainda, de ter um tempo para trabalhar com esse time, porque ele é anunciado como técnico do Flamengo ali, faltando poucos dias para um jogo decisivo de Copa do Brasil, né? Desde a saída do Tite, num jogo do Campeonato Brasileiro, que o Tite até venceu o Atlético Paranaense. 2 dias e meio, né? Jogando no Maracanã, exato. Pouquíssimo tempo para trabalhar em campo, né? Muito se dizia que o Felipe Luiz passava vídeos, ficou mais na parte de vídeos, na parte mais de mentalidade, enfim. E aí ele ganha esse tempo. A data FIFA permite a ele alguns dias a mais de trabalho. Mas sem os caras, né? Exatamente. Só que praticamente sem um time. Sem o meio-campo completo, titular, sem, né, talvez o grande nome do Flamengo nessa temporada, que é o Gerson, alguns outros jogadores, a gente viu ali na lista Fabrício Bruno, Varela, enfim, tem esse lado positivo, mas com grandes ausências significativas nesse período de trabalho. Eu acho que pela importância do jogo de domingo e pelo clima e o ambiente que foi criado, inclusive pelas diretorias, é óbvio que dirigente, pelo menos atualmente, acaba não escalando o time. Antigamente a gente tinha um pouco disso também. Mas o dirigente consegue colocar para a comissão técnica qual é a prioridade do clube naquele determinado momento da temporada. E é óbvio que a prioridade do Flamengo é estar na final da Copa do Brasil. Então, logo, a prioridade é ter força máxima para o jogo de domingo, mesmo tendo uma vantagem por 1-0. É um jogo na casa do adversário, com a maioria da torcida do adversário. Então, o foco do Flamengo vai ser o jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil. Não que o Campeonato Brasileiro, o mesmo exemplo que eu usei com o Vasco e São Paulo, eu estou usando agora no Flamengo e Fluminense. O Felipe Luiz é do campo, é da bola, conhece muito bem, sabe a linguagem dos jogadores, vai entender, principalmente para além dos exames, para além do CK, para além da previsão de lesão, como o jogador está se sentindo para jogar uma partida ou não. O clássico por si só tem uma atmosfera diferente, mas no final de semana também é um clássico, só que é um clássico nacional. E sabendo que o adversário está lutando contra o rebaixamento e que no Campeonato Brasileiro você não almeja tanta coisa assim, por mais que a briga por uma vaga da Libertadores seja importante porque você não tem a garantia do título da Copa do Brasil, eu acho que veremos um Flamengo bem diferente amanhã contra o Fluminense, porque a força máxima será totalmente reservada para o final de semana. Dito isso, não acho que muda muita coisa sobre o favoritismo do jogo da quinta-feira. Eu acho que o Flamengo leva vantagem, o que não significa que ele vai ganhar o jogo, mas acho que vai com um time diferente e mesmo assim entra favorito contra o Fluminense.